Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Bom, primeiro, vou avisar vocês, a última aula foi na terça, se não me engano. Eu não tive condições de ministrar a aula. Eu estou com Covid também. Fui infectado, acho que quinta ou sexta da semana passada. E aí, essa semana, eu comecei a ficar um pouco mais ruim. Mas hoje estou me sentindo bem e vamos fazer essa aula. Eu tinha ficado de corrigir alguns exercícios e vou fazê-los agora. Eu tinha deixado para vocês na última aula uma videoaula explicativa sobre a fatoração do trinômio quadrado perfeito. O que é um trinômio quadrado perfeito? Ora, trinômio é porque tem três termos. 1, 2, 3. Ele será um trinômio quadrado perfeito sempre que nós conseguirmos fazer aquela regrinha do produto notável. Qual era a regra do produto notável? Quadrado do primeiro termo, a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Sempre que nós conseguirmos realizar essa operação, nós teremos um trinômio quadrado perfeito. Então, olha como é que ficaria. Ficaria assim, ó, a ao quadrado mais 2 vezes a, 2a, 2a vezes 7, 14a. Mais 7 ao quadrado, 49. Este aqui é o nosso trinômio quadrado perfeito. Então, de novo, quando ele será um trinômio quadrado perfeito? Quando nós conseguirmos realizar aquela operação de produtos notáveis. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, olha só, deu a ao quadrado mais 14a mais 49. Isso aqui é igual ou diferente? É igual. Se desse algum desses números aqui diferentes, ou sinal diferente, nós cortaríamos o igual e ele ficaria diferente, certo? Vamos ver o próximo, ó. A menos 7 ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, como fica isso? Olha só, a ao quadrado, vou continuar com ele. Mais vezes menos, menos. 2 vezes a, 2a, 2 vezes 7, 14. Menos 7 ao quadrado, mais 49. Então, deu igual ou diferente? Igual também, ó. Próximo. 3x menos 2 ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, 3x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E agora, como resolver? Ora, 3 ao quadrado, 9. X elevado a 2 fica x ao quadrado. Menos
2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Mais 2 ao quadrado, 4. Então, deu 9x ao quadrado menos 12x mais 4. Igual ou diferente? Diferente, ó. Por que é diferente? Porque aqui quem é menos é o 12. E aqui está errado, ó. Aqui está mais. Veja essa diferença. Também o 4, né? Aqui embaixo ele está mais e aqui em cima ele está menos. Baseados nisso, nosso resultado será diferente. E o último, da número 1, né? 5x menos 3 ao quadrado. Então, 5x elevado ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, como é que vai ficar? Olha lá. 5 ao quadrado, 25. 25x ao quadrado. Mais e menos, menos. 2 vezes 5x, 10x. 10x vezes 3, 30x. Mais 3 ao quadrado, 9. Então tá aí, ó, 25x ao quadrado menos 30x mais 9. Igual ou diferente o que nós temos aqui? Exatamente igual. A única coisa que mudou foi a ordem do menos 30x e do 9. Mas, tirando isso, são os mesmos números. Então, como nós sabemos, na soma não importa a ordem dos fatores. Ok? Continuando. Em cada caso, determine a expressão para a medida do lado do quadrado. Facinho, ó. Eu tenho a área aqui. Nós temos um trinômio quadrado perfeito aqui, ó. Como eu vou fazer para descobrir a medida do lado? Ora, a medida do lado é o trinômio quadrado perfeito, porém, antes de ser efetuado como produto notável. Ora, professor, mas eu não sei como que eu vou voltar para aquele valor. Simples. Você vai tirar raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do último termo. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Raiz quadrada de y ao quadrado. Y. Sinal que está aqui no meio, ó, é menos. Menos. Qual a raiz quadrada de 25? 5. Tá aí. Essa é a medida do lado. Quando elevar isso aqui ao quadrado, quando nós fizermos daquela maneira o quadrado da diferença, que é primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, nós vamos voltar para este valor aqui, ó, para estes valores. Olha a letra B. Ixi, isso aqui é um quadrado, viu, gente? Deixa eu consertar ele aqui. Isso aqui é x ao quadrado. Como descobrir a medida do lado? Primeiramente, vamos tirar raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do terceiro termo. Só desses dois. Vamos lá. Medida do lado será igual. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Sinal do meio, menos
Raiz de 0,25. 0,5. Está aqui a medida do lado. X menos 0,5. Fácil também, né? E agora nós vamos repetir isso várias vezes aqui na questão 3. Quando o polinômio dado for quadrado perfeito, fatore. Então vamos lá, vamos fatorar esse aqui, ó. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Sinal do meio, mais raiz quadrada de 1, 1. Isso aqui será elevado ao quadrado. Viu? Olha o próximo. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do terceiro. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Sinal do meio, menos raiz quadrada do último, 1. X menos 1 elevado ao quadrado. Próximo, raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último. Raiz quadrada de 1 é 1. Sinal do meio, menos raiz quadrada de 9, 3 raiz quadrada de m ao quadrado, m. 1 menos 3m elevado ao quadrado. Próximo. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, sinal do meio, mais raiz quadrada de 36, 6. O próximo. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de a ao quadrado, a. Sinal do meio, menos. Raiz quadrada de c ao quadrado é c. Tá aí. Próxima. Raiz quadrada de y à quarta, raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de y à quarta? Y ao quadrado. Sinal do meio, mais. Raiz quadrada de 4, 2. Isso aqui é elevado ao quadrado. Próximo. Ah, esse aqui não vai dar exato, ó. Não é trinômio quadrado perfeito. Este não é um trinômio quadrado perfeito. E já explico para vocês por que não. Trinômio quadrado perfeito. Por que ele não é um trinômio quadrado perfeito? Ora, se eu tirar a raiz desse cara aqui e desse aqui, vai ficar assim. A e o 64, qual é a raiz de 64? 8. 8 vezes 2 dá quanto? 8 vezes 2 dá 16. Nós temos 16 aqui? Não, nós temos 18. Por isso, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Então, repetindo. Tiro raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Tiro raiz quadrada do último. Raiz quadrada de 64, 8. 8 vezes 2 dá quanto? Dá 16. Só que aqui no meio, ao invés de ter 16, eu tenho 18. Ó.
Por esse motivo, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Para ser um trinômio quadrado perfeito, ele teria que ser multiplicado por 2 e não elevado. Aqui, na verdade, ele não tem nenhuma relação, o 8 para dar 18. Nenhum número que multiplicado por 8 inteiro que daria 18, né? Então, nesse caso, não é trinômio quadrado perfeito. Próximo. X ao quadrado. Vou tirar a raiz dele. Vou tirar a raiz do 9. Como é que vai ficar? Qual a raiz do x ao quadrado? X mais raiz quadrada de 9, 3. Tudo isso será elevado ao quadrado. Então, veja que 3 vezes 2, 6. Aqui também é 6, ó. Então, tá certo. Sempre que você multiplicar por 1, sempre que você multiplicar por 2, o último valor, após tirar a raiz quadrada, ele tem que dar o número do meio. Olha um exemplo disso, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 6, 12. 2 vezes menos 6, menos 12, viu? Sempre dá o mesmo resultado. Se não der, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Ok? Bom, então, corrigida a tarefa, feitas as atividades de hoje, nós temos outra aula ainda. Nessa outra aula, eu vou deixar as atividades para vocês fazerem, tá? Por enquanto, não vamos continuar. Oi, Cecília, hoje você vai tocar violão pra gente? Hã? Não tô te ouvindo, não. Filha, liga o microfone. Não dá para ouvir sua voz, mas se você tocar o violão, nós vamos conseguir ouvir. Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui a aula. Nós temos ainda o quinto horário, né? No quinto horário, vamos continuar. Eu vou passar as atividades para vocês, tá? Então, até lá. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Melhoras. Obrigado.